Olá, muito boa noite. Estamos no ar aqui pelo CE José Herculano Pires, hoje com um tema muito interessante. E quem está conosco hoje para falar sobre o tema é o nosso amigo e companheiro de ideal, o Cássio Lambert. Cássio, você quer cumprimentar o pessoal aí? Fica à vontade. Boa noite a todos os amigos, mais uma vez juntos, buscando, através da doutrina espírita, levar um pouco de esclarecimento, de consolo, a todos aqueles que buscam na doutrina espírita, e mesmo fora da doutrina espírita, um sentido para a vida, uma informação a mais, um acalento, uma motivação, para que possamos continuar a nossa jornada. Então, meu muito obrigado pela presença de todos. Ok, Cássio. Então, como nós já colocamos nas chamadas, o tema hoje é esse daqui: eutanásia e o espiritismo. E eu, antes de colocar as perguntas, que nós vamos basear, o Cássio que vai fazer a explanação, ele vai se basear basicamente nas duas perguntas-chave do Livro dos Espíritos. E eu, antes de começar, eu só queria convidá-los a uma reflexão. Imagine que você tem uma pessoa muito querida em estado terminal, numa cama de hospital, e uma pessoa chega para você e lhe sugere que abrevie o sofrimento daquela pessoa. Como que você reagiria a essa situação? É uma situação realmente muito delicada, né? Mas a gente entende que muitos já passaram e muitos ainda vão passar por situação como essa, né? E antes de começar, nós vamos colocar aqui, né, como melhor, né, Cássio, colocar aqui a parte aqui a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, que diz lá: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta dos Espíritos da Codificação é o de viver, ou seja, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa é a 880. E vamos para a pergunta 953, que está lá. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E a resposta dos Espíritos da Codificação é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, essas são as duas perguntas na qual nós vamos nos basear. E eu queria começar, então, Cássio, já lhe fazendo a seguinte pergunta: a quem pertence a vida? Ok, vamos lá então. Veja que o Livro dos Espíritos, ele completou agora em 2020 163 anos. Essa questão não tem só 163 anos, é uma questão milenar. Mas vamos lá, nós estamos em pleno século XXI, no ano de 2020. E a humanidade ainda não tem maturidade psicológica, emocional e espiritual para se discutir a morte natural. Veja como a morte natural já é um tema difícil de ser abordado, complicado. Então, em pleno século XXI, nós ainda não temos maturidade para entender a morte natural. Imagine a morte provocada. Então, a pergunta é: a quem pertence a vida? Então, a doutrina espírita vai nos mostrar como refletir, como analisar, como adquirir um discernimento maior frente a essa questão delicada, sem julgamento, sem condenação, sem procurar culpados. Não, o objetivo da doutrina espírita não é esse. É simplesmente trazer um conceito
para que a gente possa refletir melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nós vamos tratar aqui hoje de um assunto chamado terminalidade da vida, ou da existência, que a vida não acaba nunca, é a terminalidade da existência. Então, quando nós decidimos, por exemplo, pela eutanásia, hoje eu vou falar sobre eutanásia nos animais, suicídio assistido, distanásia, ortotanásia e mistanásia. Olha, interessante. Então, veja que como o tema eutanásia, que é o tema principal, ele se desdobra em outros componentes. Sim, sim. Mas vamos tratar de conceitos. E quando nós temos conceitos enraizados, cristalizados, bem resolvidos dentro de nós, é muito fácil para que a gente possa discernir melhor uma decisão. Perfeito. A palavra eutanásia, vamos dividi-la em duas. É uma palavra de origem grega, ok? Onde você tem o prefixo eu e a palavra tanásia, que é raiz, que vem de thanatos. Mas o que significa eu? Boa. O que significa thanatos? Então, eutanásia significa boa morte, ou morte sem sofrimento. Então, esse é o conceito da palavra, utilizando do prefixo e da raiz. Tá. A eutanásia é uma antecipação da morte provocada por sentimento de piedade. Então, o conceito é uma antecipação da morte provocada por sentimento de piedade. Uma morte rápida, sem dor, através de uma superdosagem de morfina ou de medicamento, ou de combinação de outras medicações, desligamento de aparelho, ou por drogas letais, enfim, existem vários processos que se enquadram na eutanásia, onde você vai abreviar a vida daquela pessoa. Feita por terceiros. Então, a eutanásia ela é feita por médicos, enfermeiros, assistentes. Então, não é a própria pessoa que faz a eutanásia. A eutanásia é feita por terceiros. Mas olha o detalhe. É um tipo de homicídio privilegiado. No Código Penal 122, está bem claro, é um crime, é ilegal. Então, nós temos aqui a Bélgica e a Holanda, por exemplo, 2 países que a eutanásia não é ilegal. No Brasil, ela é ilegal. Então, ela é considerada um crime. Então, a eutanásia é a morte provocada por sentimento de piedade, feita por terceiros, para abreviar a dor de alguém, o sofrimento de alguém. Mas é um crime. Então, é um assunto delicado, é um assunto polêmico, não temos intenção nenhuma de fechar a questão, muito menos de julgar alguém. Mas explicar o que é eutanásia, que é ilegal. No Brasil, a eutanásia é ilegal, provocada por terceiros. Ok, Cássio, muito boa a sua explicação inicial, que já nos deu uma ideia do que vai ocorrer, quantas coisas interessantes. Então, eu vou te voltar a outra pergunta aqui, que você falou que vai fazer. Qual a diferença de eutanásia e suicídio assistido? Olha que interessante. Na eutanásia, Beck, a morte ela é provocada por terceiros. Então, não é o próprio paciente que provoca a sua morte. Ela é provocada por decisão de terceiros. Às vezes, até um pedido dele, mas não é provocada por ele. O suicídio assistido, olha interessante, é a própria pessoa que escolhe quando e como ela quer morrer. Então, ela vai usar da ajuda de médicos, de enfermeiros, de assistentes, de familiares. Mas é ela. O que os terceiros vão fazer? Vão facilitar para que ela possa tomar a decisão e fazer do jeito e quando ela quiser. Então, é um tipo de suicídio assistido por terceiros. Então, não foram os terceiros que provocaram. Os terceiros facilitaram para que a própria pessoa tomasse a decisão e cometesse o suicídio. É como se a pessoa ela morresse desistindo. Então, a gente percebe que o suicídio assistido é a própria pessoa que provoca.
enquanto que a eutanásia é provocada por terceiro. Então, essa é a grande diferença entre eutanásia e suicídio assistido. A pessoa escolhe quando e como ela quer morrer. Cássio, no caso aí, nós podemos citar a diferença de culpabilidade, né? Uma coisa, certamente, para o espírito, né? Sim. Então, a eutanásia e suicídio assistido tem essa diferença. Quando é suicídio, a pessoa está cometendo um suicídio, na verdade. Ela morre desistindo da vida. Seria mais então, grave. Ela vai usar dos terceiros. É mais grave, é um pouco mais grave, inclusive. Sim. Então, é a eutanásia. E alguém pode perguntar dentro desse contexto, né? É comum essa pergunta. E a eutanásia nos animais? Como funciona a eutanásia nos animais? Muito interessante. A primeira reflexão que nós temos que pensar que os nossos animais são os nossos irmãos mais novos, assim como os anjos são os nossos irmãos mais velhos. Todos nós somos filhos de Deus, em momentos diferentes de evolução. Ok? Vamos entender a dor no reino animal primeiro. Que o animal sofre? Sim. Ele sente dores? Sim. Nós sofremos? Sim. Nós temos dores? Sim. Mas a dor no reino animal, ela é fruto da imaturidade anímica. O que significa isso? O animal ainda está no processo de evolução material e biológico. Então, a dor que ele sofre tem muito mais a ver com a matéria, com o físico, do que propriamente com o espiritual. Aliás, ele nem é um espírito, ele é um princípio espiritual em evolução. Então, a dor no reino animal ela é fruto da imaturidade anímica. O que é anímica? De dentro, da alma. Então, ainda ele está se desenvolvendo materialmente, biologicamente. A dor no reino hominal, veja, olha interessante, porque elas são semelhantes na forma, alguns tratamentos são muito parecidos, alguns medicamentos se assemelham, mas, na essência, a dor do reino hominal, somos nós, é fruto de imaturidade moral. Veja, olha a diferença. Então, a matéria é a mesma? Sim. Estamos no planeta Terra? Sim. A medicação, às vezes, são semelhantes? Sim. Às vezes, o animal tem câncer? Tem. O ser humano tem câncer? Tem. Porém, o contexto existencial, essencial, são completamente diferentes. Então, voltando. A dor no reino animal é fruto de maturidade anímica. A dor no reino hominal é fruto de maturidade moral. Muito bom, Cássio. Milhões de anos separando um do outro daí. Com certeza. Distanásia, o que nós podemos dizer do que é distanásia? Tá, mas antes da distanásia, deixa eu só terminar no caso da eutanásia dos animais, porque eu só expliquei o conceito de dor. Sim. Por exemplo, nós temos um animal, seja um cão, um gato, um cavalo, enfim, qualquer animal que esteja passando por um sofrimento atroz, irreversível, onde já se tentou todo tipo de ajuda e todo tipo de tratamento, onde os especialistas estão analisando o caso, não encontram outra solução. Nesse caso, e somente neste caso, um veterinário consciente, sensível, profissional, que analisa o caso, reflete e traz o diagnóstico que é irreversível, nesse caso, num caso muito extremo, no caso, é a última carta, vamos dizer assim, nesse caso, e somente nesse caso, através de um veterinário consciente, caridoso, que realmente ama a sua profissão, que já fez de tudo para recuperar aquela situação, nesses casos extremos, aí sim, a eutanásia no animal. Porque nós sabemos, Beck, que os animais, os princípios espirituais, assim que eles retornam para o plano espiritual, eles voltam para o planeta. Na primeira oportunidade. Porque a evolução deles ainda está na matéria. Então, a eutanásia nos animais, em casos extremos, através de cuidados, através de um veterinário, aí sim. Mas é muito diferente da condição hominal. É muito diferente, como fala o Livro dos Espíritos. Sim. Ok?
Ok. Então, vamos, então, no outro tipo aí, né? A distanásia. Distanásia. Vamos lá. Assim como nós pegamos a eutanásia, que dividimos em duas, eutanásia, eu vou fazer a mesma coisa com distanásia, ok? Então, você tem aí o prefixo dis e a raiz tanásia. Tanásia de tanatos e morte. Dis significa afastar, estar distante. É a morte distante. É quando é utilizada todos os recursos terapêuticos, como, às vezes, uma obsessão terapêutica, para manter aquela existência, através de aparelhos, através de medicações, onde aí sim é uma morte lenta, vagarosa e com muita dor. Então, os próprios familiares ou a equipe médica, mesmo sabendo que aquele caso é irreversível, ao invés de deixar a coisa fluir naturalmente, ainda mantém aquele sistema funcionando, através de medicação, através de aparelho. Então, a distanásia é a morte distante, onde você vai, de alguma forma, afastando o fluxo natural da vida. Isso gera, sem dúvida, muito mais sofrimento para aquele que está ali. Então, a distanásia, morte distante, deve ser evitada sempre, porque gera mais sofrimento, tanto para os familiares, com a pessoa que está ali naquela situação. Então, distanásia é a morte distante através de recursos terapêuticos. Deve ser evitada. Isso chama distanásia. E com que fim que ela é aplicada? Eu realmente não tinha ouvido falar dela ainda. Por quê? Se ela vai prolongar o sofrimento? Às vezes, por uma obstinação terapêutica ou mesmo por pedido dos familiares, eles querem manter aquilo à espera de um milagre ou uma situação que possa ser reversível, mesmo sabendo que aquilo é irreversível. Então, os médicos ou os familiares forçam essa situação por alguma razão, mas tendo a plena consciência que vão ganhar mais algumas horas, alguns dias, às vezes até um mês, mas isso gera uma complicação muito grande e muito sofrimento daquele que está passando aquela situação. Muito bom. Vamos partir para outra, então? Ortotanásia. Ortotanásia, olha que interessante, ela é o contrário da distanásia. Então, se você quer alguma coisa contrária da distanásia, chama-se ortotanásia. Mais uma vez, tanásia é a raiz, tanatos, morte. Orto significa o quê aí? Justo, certo, ideal. O que significa, então, a ortotanásia? Que é a condição ideal. É quando, em estado terminal, a equipe de médicos, a equipe de familiares se juntam para proporcionar para aquela pessoa a terminalidade da existência de uma forma muito digna. Aí entra o que se fala hoje em tratamento paliativo. O que é o tratamento paliativo? É quando a medicina já fez de tudo, é realmente irreversível, onde a família trabalha em conjunto com a equipe de médicos e eles vão encontrar qual é a melhor forma para deixar fluir naturalmente a terminalidade da vida, com apoio psicológico, com apoio familiar, com apoio espiritual, com muita empatia, com muito cuidado. O que é cuidado paliativo? Uma equipe de psicólogos, de terapeutas, de assistentes, acolhem aquele doente e dá para ele, naqueles instantes, ou naqueles dias, ou naquele mês, o melhor que ele poderia receber de apoio espiritual, psicológico, emocional. Então, a ortotanásia é você deixar a vida fluir naturalmente, ou a terminalidade da vida chegar ao seu termo de forma natural, mas com todo o apoio possível e imaginável. Aí entra os cuidados paliativos. Palio vem de abraçar, de envolver, de acolher. Então, quando alguém fala, olha, está no paliativo no hospital, ele está sendo acolhido, amparado, envolvido, respeitado na sua dor. Isso chama-se ortotanásia. Veja, isso é legal. Isso encontra apoio no meio jurídico. Essa é a condição ideal. É cuidar da dor da pessoa. É cuidar da pessoa, dos familiares,
dando todo o apoio, sustentando em tudo que for possível aquele ente querido que está no estado terminal e a doença é irreversível. Isso chama-se ortotanásia, morte justa, morte digna. Veja como é diferente da distanásia. Com certeza. É o contrário da distanásia. Aqui você não está nem abreviando, nem prolongando. Uhum. Nem abreviando com a eutanásia, nem prolongando com a distanásia. Você está deixando a morte no seu curso natural, mas dando todo o apoio possível e imaginável. Isso chama-se ortotanásia. Muito bom. Cássio, só lembrando os nossos amigos internautas, nossos amigos que estão assistindo, que vai ser apresentados os conceitos. O Cássio está falando de todos os conceitos, inclusive já citou a questão do suicídio assistido. E quem tiver perguntas, pode até ir fazendo ou deixar para o final, que, né, as dúvidas que vierem desses conceitos que forem expostos podem ser colocadas aí no chat para que a gente possa responder depois, certo, Cássio? Ok, não, perfeito. Inclusive, Vec, só para terminar a ortotanásia, eu gosto de uma frase que encaixa bem na ortotanásia. Sim. Quando o amor encontra sofrimento, acontece a compaixão. Quando o amor encontra o sofrimento, acontece a compaixão. É o que acontece na ortotanásia. Muito bom. Então, vamos agora para o outro tipo, mistanásia, com M. Mistanásia. Isso, mistanásia. Vamos lá de novo olhando a palavrinha, dividindo ela em duas. Tanária, de tanato, de morte. Mis também é uma palavra grega. Tem o mis, o prefixo. O que significa? Infeliz. Morte infeliz, morte miserável. Mas o que é uma morte miserável? O que é uma morte infeliz? Isso, Vec, acontece todos os dias. E nós não percebemos. O que é a mistanásia? É a falta de recursos, é a falta de atendimento, é a falta de cuidado, é a falta de conhecimento. Então, as pessoas morrem, são milhares de pessoas que morrem diariamente no mundo através da mistanásia. O que é a mistanásia? Sem recursos, sem atendimento, sem acolhimento, sem tratamento, sem nenhum tipo de ajuda, sem um tipo de amparo. As pessoas simplesmente são abandonadas. Então, chama-se morte infeliz ou morte miserável. É a mistanásia que acontece todos os dias e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. É imperícia, é falta de cuidados, é falta de tratamento, é abandono familiar, é abandono médico, é horas ou dias esperando por um tratamento, por um atendimento, pessoas que morrem aguardando um atendimento médico. Então, esse abreviamento da vida desta forma chama mistanásia, ou morte infeliz, ou morte miserável. Realmente acontece muito. Acontece todos os dias. Todos os dias, com certeza. Né? Uhum. Então, você vê, falamos da eutanásia, suicídio assistido, distanásia, ortotanásia e agora mistanásia. Esses são os conceitos para a gente falar sobre terminalidade da vida. E quando se fala sobre terminalidade da vida, velho, eu não estou falando de tempo, uma semana, uma quinzena, um mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Nós falamos de terminalidade da vida, nós estamos falando de um tempo espiritual. De um tempo espiritual. Né? Então, não é tempo cronológico, é tempo espiritual. Porque olha que interessante, velho. Quando a doença encontra o ser humano, ela provoca algo chamado sofrimento. Veja, quando a doença encontra o ser humano, ela produz uma melodia. Essa melodia é chamada de sofrimento, que é personalizada. Olha interessante isso. A doença é personalizada. E ela tem 4 dimensões. Veja, essa melodia, chamada sofrimento, que é pessoal, ok? Ela tem 4 dimensões. A primeira dimensão de uma doença, dentro dessa melodia, que nós chamamos de sofrimento,
ela é física. Então, ela faz barulho, ela incomoda, ela atrapalha. E ela precisa ser tratada como uma emergência. Então, a primeira dimensão é exatamente a questão física. A segunda dimensão é chamada emocional. Veja, você não está só fisicamente doente, você está emocionalmente doente. Então, a segunda dimensão, ela é complexa, porque vai do entendimento da pessoa, da aceitação. Então, passa da primeira dimensão física para a segunda dimensão emocional. A terceira dimensão dessa melodia chamada sofrimento, eu costumo falar que é social. Veja, a pessoa não fica doente sozinha, velho. Tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho, tem um amigo, tem outras pessoas envolvidas que também sofrem com a doença da pessoa. Então, a terceira dimensão de uma doença, ela é social. E a quarta é espiritual. Porque a doença nos provoca o quê? Uma busca pelo transcendente, pela espiritualidade. Então, veja, esse sofrimento, essa melodia chamada sofrimento, ela tem 4 dimensões: física, emocional, social e espiritual. Então, na última dimensão, a pessoa começa a se autorrelacionar. Ela vai buscar o que nela tem na sua alma, na sua existência. Então, esse sofrimento, sem dúvida nenhuma, vai em busca do ser essencial. Então, você perguntar para mim, a doutrina espírita é contra a eutanásia? A doutrina espírita é a favor da vida, a valorização da vida. Perfeito. Okay? Cássio, eu acho que nós vimos todos os tipos agora já, né? Estão Sim, começando sim. a aparecer perguntas que eram perguntas que eu ia até pedir para você enfocar mesmo. Por exemplo, a Andréa Faria, nossa companheira aqui, nossa amiga, que está perguntando lá do Canadá. Olha que legal, isso, acho muito bacana isso. Eu sempre falo porque eu acho bonito e acho muito interessante também, né? Qual é o nível de responsabilidade do profissional que faz e a família que autoriza a eutanásia? Essa é uma pergunta. E tem outras perguntas aqui também. Isso, e a Eliette Cristina também está dizendo aqui como é a responsabilidade das pessoas envolvidas na eutanásia e na distanásia, tá? Vamos lá, então. As perguntas são muito parecidas. Depois tem outras perguntas já. Vamos para essas primeiro, né? Sim, sim. Vamos lá, vamos responder a pergunta da Andréa, que está lá no Canadá. André, as pessoas que são ou médicos, enfermeiros, assistentes, familiares, enfim, todas as pessoas que são a favor da eutanásia, elas desconhecem as leis espirituais, as leis maiores. Elas fazem muito mais por desconhecimento do que por uma outra intenção. Então, elas são protegidas pela ignorância dela? Também, sem dúvida nenhuma. Mas qual é a razão da medicina? É lutar com todos os seus recursos, até o último momento, na preservação da vida. Então, a medicina, ela pede a sua razão de ser, na sua essência, quando ela aprova uma ideia de eutanásia. Sem querer julgar nem médicos, enfermeiros, lógico, nenhum. Mas as pessoas fazem muito mais por desconhecimento da espiritualidade, das leis que regem a nossa evolução, do que propriamente por outra intenção. Então, são protegidas pela sua ignorância, mas aos poucos, à medida que as pessoas forem se conscientizando da nossa verdadeira dimensão, que não é só física, não é só biológica, elas vão percebendo que o espírito vive, a alma sobrevive. E, sem dúvida nenhuma, há um reflexo disso nessas pessoas. Elas são responsáveis? Até são, mas até o ponto do seu entendimento, até o ponto das suas intenções. Então, tudo, de alguma forma, a espiritualidade está vendo, está enxergando. Então, o que vale, muitas vezes, nesse sentido, é a intenção. Cássio, aqui é importante lembrar da importância dos últimos minutos do moribundo ali, né? Daquele sofrimento, né? Tudo que ele pode ter de vantagem. Eu gostaria que você falasse disso, né? Que ele vai perder se for abreviado, né?
Sem dúvida. No livro Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série Nosso Lar, André Luiz traz dois casos para nós. O caso Dimas e o caso Cavalcante. Dois casos que passaram por um processo de eutanásia e qual foi a perturbação que eles sofreram no plano espiritual. Então, a medicação aplicada, ela não faz só efeito no plano físico ou no corpo físico, ela também atinge o corpo espiritual. Enquanto não passar a estrutura da medicação no plano espiritual, o espírito não consegue se desvencilhar do corpo. Uhum. Então, de alguma forma, há um impacto também no corpo espiritual e, consequentemente, no espírito. Então, há um reflexo que, lógico, será tratado, será amparado, sempre, como sempre, mas vai sofrer, sim, um processo maior de perturbação em função desses processos. Okay. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, temos dois casos lá. Ok, então, realmente, muitas vezes, você abrevia a vida, mas você pode complicar também para o espírito depois, né? Em alguns últimos minutos, como fala o livro dos Espíritos, pode haver um despertamento da consciência da pessoa. Isto. Nos últimos instantes, e ela pode estar refletindo décadas de equívocos nos últimos minutos. Perfeito. Então, muitas vezes, para o espírito, é super importante ele passar por esse momento. Pode ser dolorido fisicamente, mas é uma preparação para o espírito. Ele vai, talvez, significar economias depois de encarnações, né? Ou no plano espiritual, mudar a sua situação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Cássio, temos outra pergunta do Silvio. Ele foi até o primeiro que fez aqui, ficou um pouquinho para trás. Como fica a situação espiritual quanto à doação de órgãos? Eu não sei se você está preparado para falar isso. Claro. Quando o paciente quer ser doador. Né? O paciente quer e eles vão fazer a eutanásia. Então, tem que ter, talvez, uma coordenação aí, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigado pela pergunta, Silvio. Sem dúvida nenhuma, a doação de órgãos é visto como um ato de caridade. Aquela pessoa que vai receber o órgão, a própria espiritualidade, na medida do possível, de acordo com o merecimento ou as possibilidades de cada um, vai estar recebendo aquele órgão. Então, para todo doador de órgão, sem dúvida nenhuma, é um ato de caridade. É uma luz que ela coloca no seu próprio espírito, como se ela tivesse ajudado alguém a recuperar parte da saúde, ou a saúde trouxe um benefício para alguém. Então, a doação de órgão, visto pelo plano espiritual, é sempre benéfica para os dois lados. Maravilha. Ok, esperamos ter respondido aí. Agora tem a Tereza de Carvalho, faz também uma pergunta interessante. Ele diz que quando uma pessoa deseja abandonar um tratamento de câncer, por exemplo, por não mais querer passar pelo dolorido tratamento, e como poderia classificar isso? Acho que eu entendi assim, que ela está dizendo que ela está abreviando a morte dela, talvez. Embora eu tenha lá minhas dúvidas, viu, Cássio? Porque às vezes os tratamentos de câncer são dolorosos e às vezes não equivalem a um acréscimo de vida ou de existência, né? Vamos lá. Não existe uma regra absoluta no plano espiritual. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, ok? Cada um de nós, como eu tinha dito anteriormente, toda doença está personalizada. Ela está adequada a um momento evolutivo, a um aprendizado, a uma necessidade, a um processo evolutivo. Então, não dá para trazer uma regra absoluta para todos os casos. Cada caso, por isso que as leis de Deus estão na consciência dos homens. Então, quando uma pessoa ela toma essa decisão, mas ela está buscando, de alguma forma, crescer como espírito, como ser humano, ela está tentando ser um pouco melhor, como todos nós estamos tentando, ela, com a sua consciência, sabe as reais motivações das suas decisões e das suas atitudes. Então, na questão 621, quando Allan Kardec pergunta onde está inseridas as leis de Deus, na consciência dos homens, somente a pessoa, dentro da sua concepção, das suas intenções, dos seus sentimentos, do seu esforço próprio, que pode responder essa pergunta. O que eu poderia dizer é o seguinte: qual é a nossa proposta para essa existência? Sermos um ser humano melhor.
Então, se ela está conseguindo ser um ser humano melhor, ela está, de alguma forma, tratando de dentro para fora. O tratamento de dentro para fora ele é muito mais importante do que o tratamento de fora para dentro, sem dúvida nenhuma. Porque todas as doenças são psicossomáticas. Elas começam primeiro no espírito, na alma, depois vem para o corpo físico. Então, se a pessoa toma uma decisão dessa, ela tem que estar consciente que ela tem um compromisso com ela mesma, como todos nós temos. Cássio, Então, não cabe julgamento em hipótese alguma. mais uma pergunta, já de certa forma você já considerou, mas vamos dar uma resposta sucinta, tem várias perguntas aqui. Quando o próprio paciente pede a eutanásia, é considerado um suicida no plano espiritual? Essa é da Rosemary Cristina Barbosa. Veja, quando você pede, olha interessante, na ortotanásia, o paciente morre vivendo. Olha interessante. Na eutanásia ou no suicídio assistido, o paciente morre desistindo. Então, veja, olha interessante. Então, quando a pessoa pede a eutanásia, é como se ela estivesse desistindo. Você não cabe nenhum tipo de julgamento. Mas a pessoa, no seu sofrimento, na sua dor, na sua concepção, e ela é protegida pela sua ignorância, sem dúvida nenhuma, mas aquela dor, naquele momento, tem uma razão e tem um porquê. Então, ela está tentando abreviar o seu sofrimento. E muitas vezes, chegando no plano espiritual, o sofrimento continua o mesmo, porque a dor real, ela não está exatamente no corpo físico, ela está no corpo espiritual, ela está no espírito. Então, a pessoa vai para o plano espiritual com as mesmas dores. Então, não é matando o corpo físico que você alivia a dor espiritual. Então, ela será acolhida, será amparada, será envolvida, mas a dor dela é somente dela. Cássio. Aqui e no próximo plano. Cidinha Loura, ela pede, esse processo de perturbação atinge também uma criança que sofre com câncer e a mãe, em desespero pelo sofrimento, resolve terminar com tudo, permitindo a eutanásia. Ou seja, aplica nesse caso também, né? Veja, que nem, olha, cada situação é uma situação, tá? Não existe uma regra para todos. As pessoas, muitas vezes, que decidem pela eutanásia, médicos, enfermeiros, assistentes e familiares ou amigos, fazem muito mais por desconhecimento das leis maiores quando nós falamos de uma criança. O corpo é de uma criança, sem dúvida nenhuma, mas ali você tem um espírito milenar, ali você tem uma razão, você tem um porquê. Então, nós não podemos perder esse contexto. Você tem um espírito ali, milenar, num corpo de 2, 3, 4, 5, 6 anos, de uma criança. Mas a dor não é da criança, a dor é do espírito, que muitas vezes precisa passar por aquele processo. Precisa, até para aprender alguma lição essencial. Então, por desconhecimento das leis maiores, muitas vezes as pessoas acabam optando pela eutanásia, muito mais por desconhecimento das consequências do que propriamente por maldade ou ignorância nesse sentido. Com certeza. Mais uma pergunta da Andréia Correia, que ela diz, boa noite, Cássio José, no caso de aneurisma, que a pessoa tem morte cerebral, o desligamento dos aparelhos é considerado eutanásia? Veja, nós temos que ter os recursos hoje. Pode ser que daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, a nossa concepção seja diferente. Então, o médico, a equipe médica, fazendo aquele diagnóstico, entendendo que aquilo é irreversível, é uma questão de tempo, Já houve morte cerebral, que isso é um tema discutido ainda até hoje sobre esse assunto, se realmente é morte cerebral ou não. Então, não é um tema em que a equipe médica, de cientistas, já fechou, ainda está em aberto. Mas quando a equipe médica de hoje, dentro da sua concepção, através da morte cerebral, que é o conceito de hoje, decide realmente que, olha, realmente ele não está mais aqui. O que está acontecendo, ele está aí por aparelhos, de forma artificial, e decide pela eutanásia, porque dentro daquele conceito já não existe mais vida, devido à morte cerebral. Então, aí também nós somos protegidos pela nossa ignorância. A equipe de médicos, com todos os seus recursos, decidem
que a morte cerebral é realmente o fim. Então, nesse ponto, não é uma eutanásia, porque já tem um conceito que morte cerebral significa realmente cessação da vida. Sim. Muito bom. Aqui a Nancy FG, quem desanima da vida, perde o ânimo e a vontade de viver, pode ser considerado um suicida? Não, não, até porque estamos num planeta de provas e expiações, em uma fase de transição, numa fase conturbada. Todos nós reencarnamos aqui, e quando nós reencarnamos, nós éramos espíritos, nos tornamos almas, estamos sujeitos a todo tipo de influência material, todo tipo de pressão, todo tipo de violência. Então, muitas vezes, nós, reencarnados, sofremos oscilações de humor, sem dizer daquilo que nós trazemos de existências passadas. Então, fase da nossa vida que realmente fica muito pesado, fica muito difícil, fica muito complicado. Mas, para isso, nós temos terapeutas, temos psicólogos, temos psiquiatras, temos casas espíritas, temos templos evangélicos, temos igrejas católicas, temos todos os tipos de recursos possíveis e imagináveis para que a gente possa passar por algumas fases da nossa vida. Então, estar reencarnado nessa fase que nós estamos, sem dúvida nenhuma, vai existir momentos muito difíceis da nossa vida, que vai exigir uma ressignificação, uma busca por Deus com outros parâmetros, uma reavaliação dos nossos valores. Então, isso não é considerado um suicídio. É considerado, sim, um momento de tratamento. Cássio, a minha amiga, lá de, acho que Goiás, né, Valéria? Valéria Rezende Melo, lá de Goiás, ela pergunta, se seu filho está muito doente, você ora e pede a Deus para levá-lo. Você entrega seu filho também. É considerado desistência da luta pela vida? Vamos dizer assim? Olha, Valéria, como mãe, como pai, como avós, como tios, frente a um filho, principalmente a um filho, né? Nós ficamos desesperados. Essa é a grande verdade. E é muito natural que seja assim. Não tem como ser diferente disso. Então, muitas vezes, nós oramos a Deus para que Ele tome providências para aliviar a dor do nosso ente querido. Então, não se culpe por isso. Deus, a espiritualidade superior, Valéria, ela filtra as nossas preces. Porque, no fundo, não é exatamente isso que a gente queria. Mas, frente àquele sofrimento atroz, nós fazemos esse tipo de pedido. Nossos anjos da guarda, espíritos familiares, protetores, amigos, filtram a nossa prece, vão buscar os nossos sentimentos e vão ajudar da melhor forma possível. Então, não se culpe por pedir isso. Muitas vezes, nós pedimos essas coisas por desespero, por momento de angústia. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas, antes de ser os nossos filhos, também eu sou pai, nós vamos entender que são filhos de Deus, são espíritos milenares, que, assim como nós, estão passando por momentos delicados e difíceis, isso também faz parte de um processo de aprendizado deles, e nós, num contexto. Então, não se preocupe muitas vezes com os pedidos errados. Eles sabem o que nós estamos sentindo. Nós estamos longe de entender a dor, né? Como colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que a gente deveria agradecer a dor. Então, a gente fraqueja ainda perante a dor. Natural. Temos mais uma pergunta aqui. O pessoal está agradecendo também pelas respostas, tá? A Elaine Simões, ela está perguntando se a eutanásia também é um resgate para o espírito, se pode ser, né, considerado um resgate para o espírito? Não. A eutanásia não é um resgate para o espírito. Na verdade, antes de reencarnar, nós já sabemos mais ou menos, pelo menos, quais são as provas que nós vamos passar, quais são as expiações. Então, às vezes, o espírito está em coma, talvez isso fazia parte do seu processo reencarnatório. Sim. Mas a eutanásia, o abreviamento da vida, não. Né? Então, estar em coma 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, por anos a fio, isso poderia ter feito parte da programação desse espírito. Mas a eutanásia, o abreviamento da morte, a escolha pelo suicídio assistido, isso não fez parte da programação nem do resgate daquele espírito.
Ô, Cássio, a nossa amiga... cadê? Só para lembrar aqui que eu estou citando alguns nomes, né? Eu estou sendo meio egoísta, citando só os nomes ligados a mim, né? Mas tem aqui, por exemplo, a Andréia Correia, Sim. está agradecendo aqui que ela está falando de Manaus, longe também, muito longe, bom Dá um saber. abraço, André. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver, a Valéria, obrigado também pela resposta, é um alento saber que vale mais a intenção do pedido feito do fundo do coração. Tá bom, todos agradecendo. Se tiver mais alguma pergunta, eu queria deixar aberto aqui, né? Acho que foi bastante interessante, o pessoal explorou bem o tema. Não sei se alguma pergunta ficou para trás. Se tiver aí, alguém se manifesta. Mas eu tenho a impressão que a maioria das perguntas foram respondidas, né? Algumas parecidas com as outras. E então... Oi? Já respondemos. Respondeu num contexto aqui, né? Então, eu acho que é isso, Cássio. Nós ficamos muito contentes. Você discorreu sobre assuntos, como você falou, não muito agradáveis, mas necessários para que a gente se prepare para uma situação imprevista, né? Eu queria aqui reforçar, né, que, então, o Espiritismo, principalmente, ele faz um apoio, né, uma salvaguarda da vida, né? Sempre que Sim. puder manter a vida. E a importância, então, na medida do possível, manter esses últimos segundos, né? Mesmo que de sofrimento, porque isso vai trazer avanço para o espírito, vai evitar para ele situações complicadas, às vezes no mundo espiritual, e talvez provocar até outra reencarnação para complementar o que faltou aí, né? nessa reflexão que ele iria fazer nos momentos de sofrimento. E a gente entende que não desejamos a dor para ninguém, né? Porque a dor ela é natural do nosso processo, do nosso mundo de provas e expiações. Não devemos buscar a dor, mas devemos encarar a dor como o Cássio colocou muito bem na questão, quando ele falou dos 4 tipos de dores, que ela é importante para a nossa evolução, ela é necessária e ela também é um indicativo que nós estamos indo no caminho errado, precisamos corrigir, tem uma série de fatores. É uma coisa educativa na nossa vida, né, Cássio? Sim, sem dúvida. Então, agora, nós pedimos... Saiu mais alguma pergunta? Como é que chama, Joana? Então, o Júnior Azevedo está fazendo uma pergunta, pode me passar, a minha assistente aqui, a Joana, está falando. Leia para mim. Quando podemos saber quando parar pela distanásia e poder acontecer a eutanásia? Ele está dizendo que quando podemos saber quando parar a distanásia e acontecer a eutanásia. Eu não sei se eu entendi a pergunta, você entende, Cássio? Eu entendi sim. Então, vamos lá. Um doente, estado terminal, né? Uhum. Internado sob cuidados médicos, uma avaliação médica, ela vai conseguir, né, através de especialistas, né, através de exames, ela vai conseguir definir qual é o ponto que dali para frente é somente artificial. Uhum. Então, somente o médico pode falar, olha, daqui para frente, desse ponto para frente, realmente nós vamos ter que usar um processo artificial para manter a vida, que está se esgotando. Então, aí entra como ortotanásia. Quando a equipe médica, a equipe de assistentes, né, chegarem à conclusão que não há mais possibilidade e só vai prolongar por mais algumas horas, por mais alguns dias, aquela existência. Então, a distanásia tem um ponto onde a própria medicina chega no final do seu recurso. Dali para frente é um processo mecânico e artificial somente. Muito bom. Cássio, então, mais uma vez agradecendo.
O pessoal também está todos aqui agradecendo, o pessoal gostou, está agradecendo as respostas, né, que traz um alento, traz uma esperança, traz um direcionamento, às vezes, né, para quem tem dúvida sobre o assunto. E agora, vamos pedir para o Cássio mesmo, quem quiser colocar uma água, né, nós também trouxemos a nossa água, nós vamos fazer uma vibração. Ok. E todos se você quiser deixar as pessoas convidadas, para a semana que vem, fica à vontade. Sim. E desde já, olha aí, o Cássio se dispôs aqui a vir para nós aqui também na quarta-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas da noite, falar sobre esse tema também, que é quase complemento desse aqui. Nós já citamos, né, sobre o suicídio. É uma coisa que está acontecendo muito, pessoal. E, sinceramente, isso nos dói muito. Deveríamos evitar ao máximo, acho que é falta, às vezes, de um pouquinho de reflexão, né? Então, será um tema muito interessante. Convido a todos, desde já, se programarem para a quarta-feira que vem, virem aqui para a gente bater esse bate-papo, refletir aqui sobre suicídio. Tá? Então, vamos lá, Cássio, por favor. Vamos lá. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, sempre muito presente, aos nossos anjos da guarda, espíritos familiares, por esses momentos de bate-papo, de reflexão, para que possamos, através de conceitos, ampliar os nossos conhecimentos, para que a gente possa, através das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso abraço, das nossas atitudes, levar um pouco mais de amor, um pouco mais de paz, de entendimento, a todos aqueles que convivem conosco. Que possamos olhar o mundo de uma outra forma, que as leis de Deus possam, aos poucos, ir crescendo nos nossos corações, para que possamos enxergar seres humanos em toda parte, num momento de transformação, num momento delicado no qual a humanidade está passando. Que, com certeza, Deus está nos convidando para que possamos fazer do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas possibilidades, minimizando as dores das pessoas que estão à nossa volta, consequentemente, as nossas dores também. Então, que esse sentimento de gratidão, por mais essa oportunidade, pela vida, pelas pessoas, pelas oportunidades, possa ser uma constante nos nossos corações. E nós, nesse momento, possamos agradecer, do fundo dos nossos corações, a todos aqueles que convivem conosco, porque, de alguma forma, estão nos ensinando a sermos um pouquinho melhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz, então, de Jesus esteja no coração de todos, nos seus lares, e que possa proteger, iluminar o caminho de todos. Que assim seja. Cássio, boa noite. Boa noite, meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.